Capítulo 226. O tolo. Na noite do primeiro dos 2 dias que tinham à disposição, Sun Nie escalou até o ponto mais alto da estátua e sentou-se lá sozinho, olhando para o sol se pondo. Ele sentia como se tivesse que encontrar um equilíbrio que havia perdido em algum momento ao longo do caminho. Não porque sentia falta disso, mas porque precisaria desse equilíbrio para permanecer firme e estável quando chegasse o momento da verdade. Se ele estivesse certo sobre o futuro, este provavelmente seria o último dia de paz que experimentaria até que tudo isso acabasse. Não apenas expedição, mas tudo isso. Olhando para trás, seu comportamento nos últimos meses foi altamente errático. Onde estavam a fria racionalidade e a impiedade que o salvaram tantas vezes no passado? A cautela e astúcia traiçoeira que o permitiram sobreviver ao primeiro pesadelo. Ele não agia como ele mesmo há muito tempo. Sim, seu estado mental sofreu muito por causa de tudo que aconteceu. Mas era a única razão? Pensando bem, o primeiro golpe desferido contra ele foi a amarga revelação de que não havia um portal no Castelo Luminoso. Depois de tudo que Sun Nie suportou para chegar à Cidade Sombria, a intensidade esmagadora de sua jornada pelo labirinto, a armadilha diabólica do Devorador de Almas e sua fuga dele, a noite fria e angustiante atravessando o Mar Sombrio. Tudo isso acabou sendo em vão. Não só não foram recompensados por seus esforços, mas todas as suas esperanças foram destruídas e aniquiladas impiedosamente. Isso sozinho já era o suficiente para enlouquecer uma pessoa. Então veio o sentimento de alienação que ele sentiu ao viver com Nepis, Cassie e todos os recém-chegados no assentamento externo. Em vez de encontrar apoio e consolo na companhia de seus amigos, Sun Nie caiu no velho hábito. Inconscientemente, ele se transformou em um excluído para evitar que alguém o fizesse. Este foi o exemplo mais notável, mas não o único dele regredir ao seu antigo eu. Depois de lutar tanto para mudar e crescer, Sun Nie acabou abandonando a maioria das lições que aprendera depois de ser infectado pelo feitiço do pesadelo. Ele era quase como um viciado que recaía após alguns dias de sobriedade e desistia completamente por causa desse pequeno erro. Mas quem poderia culpá-lo? Sun Nie já estava tremendo sob a pressão da situação. Um pequeno empurrão, e ele cairia sob esse peso. No final, não foi mas 3 golpes que o destruíram completamente. Como se o mundo quisesse ter certeza de que ele estava realmente quebrado. O primeiro foi a terrível epifania do que a visão de Cassie realmente significava. Quase instantaneamente depois disso, enquanto Sun Nie ainda estava cambaleando, veio o erro fatal na conversa com Arthur e o brutal assassinato que se seguiu. E se isso não fosse o suficiente, a pessoa em quem ele mais confiava para manter sua sanidade neste lugar amaldiçoado, Nepis, tornou impossível que ele confiasse nela novamente. Qualquer um teria sucumbido sob esse peso. E ainda assim, Sun Nie conseguiu manter seu equilíbrio, mesmo que por pouco. A gota d'água que finalmente o quebrou foi a excruciante e interminável dor torturante que sofreu após ser mortalmente ferido pelo Cavaleiro Negro. Depois disso, Sun Nie havia abandonado toda a pretensão de ter controle. E agora aqui estava ele. Fazendo papel de bobo, agindo como um bobo e brincando com Kai e Efi. Não era divertido? Não era fácil. Sim, seu estado mental não estava ótimo. Mas também era muito conveniente culpar tudo nesta condição. A verdade era que Sun Nie não tentava se controlar de forma alguma. Na verdade, ele acolheu essa loucura. Ser um pouco louco era reconfortante, simples e seguro. Isso o protegia de ter que olhar para a triste verdade e se lembrar dela. Sun Nie precisava do escudo da loucura para se salvar do desespero sem fundo que ameaçava destruí-lo completamente. E daí se ele tinha tendência a agir imprudentemente nesse estado? E daí se ele cometesse erros aqui e ali e corresse riscos desnecessários? Qualquer coisa era melhor do que ter que enfrentar esse desespero. Assim como Nepis havia dito, era preciso ficar um pouco insano para sobreviver em um mundo que enlouqueceu. E, no entanto, Sun Nie sabia que o que ele estava fazendo era apenas esconder a cabeça na areia. E agora que o fim estava se aproximando, ele tinha que parar de se esconder da verdade. Ele tinha que admitir e suportar isso. Essa era a única maneira de ele sobreviver. Enquanto o sol desaparecia atrás do horizonte e a escuridão absoluta afogava a costa esquecida, ele suspirou profundamente e sussurrou, tudo bem. Tudo bem. É hora de acordar. No dia seguinte, 6 humanos estavam à beira do vasto cânion enquanto o crepúsculo do anoitecer mergulhava o mundo nas sombras.
Bem abaixo deles, as águas negras do mar amaldiçoado estavam enfurecidas, subindo das profundezas em uma onda aterrorizante e aniquiladora. Em alguns minutos, toda a luz iria desaparecer completamente. E então, a enchente de escuridão varreria o mundo, destruindo qualquer um que ficasse em seu caminho. E, no entanto, os humanos não corriam para se afastar. Em vez disso, eles apenas ficaram lá e esperaram. Olhando para o cânion, Sun-Yi cerrou os dentes e tremeu. Então, ele olhou para Nepis e lambeu os lábios secos. Tem certeza disso? A estrela da mudança não poupou um olhar e simplesmente assentiu. Apesar do fato de que a água negra subindo estava se aproximando rapidamente deles, seu rosto estava calmo e composto. Um momento depois, os últimos resquícios de luz solar desapareceram, deixando-os na escuridão total. O silêncio que os cercava era quebrado apenas pelo som das ondas batendo nas paredes do cânion, aproximando-se cada vez mais. Preparem-se. Sun-Yi suspirou. Aqui vamos nós. De repente, uma explosão gigante de luz branca atravessou a escuridão. Segurando a espada incandescente em sua mão, Nepis fechou os olhos brilhantes por um segundo. E então, levantou a espada acima da cabeça, como se chamasse os monstros das profundezas para virem buscá-la. Capítulo 227 – Comparativamente seguro. O abraço da escuridão impenetrável foi quebrado pela furiosa luz branca da espada incandescente da estrela da mudança. Iluminados por ela, 6 pessoas estavam na margem de um rio enfurecido. Seus rostos estavam pálidos e sombrios. O cânion havia desaparecido, consumido pela onda crescente da água negra. Agora, o mar amaldiçoado fluía sobre suas bordas, pronto para inchar e inundar os estreitos corredores do grande labirinto em uma onda imparável. Sun-Yi sentiu a água fria lavar seus pés e tremeu. O resto do grupo reagiu exatamente da mesma maneira, até mesmo Kai, que poderia escapar para os céus sem luz a qualquer momento, parecia profundamente perturbado pela proximidade do mar avançando. Entre os 6, apenas 3 haviam realmente experimentado os perigos desse abismo escuro. Eles sabiam que o verdadeiro temor não vinha do mar em si, mas dos terrores que se escondiam em suas profundezas amaldiçoadas. Como a multidão de vozes sussurrantes que ouviram sob os galhos da árvore mar da alma. Ou a criatura gigantesca que, quase custou a vida de Nepis. No entanto, Sun-Yi não iria fazer um comentário para educar o restante do grupo. Afinal, o que eles estavam tentando fazer agora era convocar um desses terrores de baixo. Um que fosse diferente de todos os outros. Sun-Yi, espreitando na escuridão, ele hesitou. Eu não vejo nada. Ainda. A água já estava em suas canelas e subindo rapidamente. Sun-Yi fez uma careta e lutou contra o desejo de virar as costas e fugir sem olhar para trás. Se fosse rápido o suficiente. Se tivesse sorte o suficiente. Ainda poderia chegar à estátua gigante antes que a torrente de escuridão o afogasse sob seu peso esmagador. Em vez disso, Sun-Yi olhou para Nepis e Cassie. A menina cega havia vislumbrado esse segredo da costa esquecida em suas visões e compartilhou com a Estrela da Mudança. Estrela da Mudança havia planejado um plano para aproveitá-lo. Ambas estavam confiantes de que teriam sucesso. Então, ele também estaria confiante. Sun-Yi não confiava totalmente em nenhum de seus antigos companheiros, não mais. Mas ele confiava no julgamento deles. Assim que esse pensamento apareceu em sua mente, houve um movimento sutil nas bordas de sua visão. Virando a cabeça, Sun-Yi encarou a escuridão. E tremeu. Está aqui. Lá longe, uma forma massiva se movia pelas ondas, atraída pela luz da lâmina incandescente da estrela da mudança. O mar fervia e se agitava em torno dela, a massa negra de água sendo facilmente afastada pela criatura que se aproximava. Nepis cerrou os dentes e de alguma forma fez suas chamas queimarem ainda mais intensamente, forçando a escuridão a recuar mais uma dúzia de passos. Preparem-se. Poucos momentos depois, os sons furiosos de um corpo massivo movendo-se através da água escura chegaram aos seus ouvidos. A criatura era um verdadeiro gigante, elevando-se facilmente acima das ondas, mesmo que estivesse andando no fundo do cânion. Bem, sem surpresas. Cheio de terror e admiração, Sun-Yi observava a coisa pela qual estavam esperando se aproximar. Logo, ele pode discernir a forma geral dela. 2 colinas que se erguiam acima da água eram seus ombros. E bem entre eles, onde a cabeça deveria estar. Não havia nada além de vazio.
Havia 7 estátuas sem cabeça na Costa Esquecida, mas apenas 6 marcas no mapa criado por Nepis. Não porque ela não conseguiu aprender sobre a 7ª, mas porque a 7ª estátua nunca permaneceu em um só lugar por muito tempo. E agora, aquele colosso de pedra caminhava pelo cânion inundado, o ombro raspando contra uma de suas paredes. O amplo peito do gigante sem cabeça empurrava a água para longe, criando redemoinhos em seu rastro. Erguendo um braço colossal, a estátua destruiu facilmente os remanescentes salientes da antiga ponte que ficavam em seu caminho. Os destroços choveram nas ondas negras, desaparecendo nelas sem deixar rastro. Isso era o método deles de viajar rápido e seguro, comparativamente, até as bordas da Costa Esquecida. Verdadeiramente insano, pensou Sun-Ni, atordoado com a escala de tudo o que estava acontecendo. Pensando bem, era realmente irônico. No dia seguinte, depois de decidir retornar a uma aparência de sanidade, algo tão louco estava prestes a acontecer. Era como se todo mundo estivesse zombando dele. Sacudindo a cabeça, Sun-Ni virou-se para o grupo e gritou: "Ele está vindo!" A água negra já estava em seus joelhos. Os membros do grupo se tensionaram e se prepararam para o que estava por vir. Eles só tinham uma chance de fazer isso. A falha significava a morte. Poucos momentos depois, a forma massiva do colosso de pedra entrou no círculo de luz criado por Nepis. Seus ombros se ergueram acima das ondas, perto o suficiente da costa agora invisível do cânion inundado para que pudessem ver todas as pequenas rachaduras na superfície da pedra desgastada. Sem perder tempo, Estrela da Mudança correu para a frente e pulou. Um momento depois, a lâmina de sua espada atingiu a superfície da estátua e deslizou profundamente nela, como se derretesse a pedra antiga. Usando a espada como apoio, Nepis começou a escalar o ombro do gigante. Os outros membros do grupo estavam seguindo de perto. K estava carregando Cassie em seus braços, voando para o topo do colosso sem nenhum problema. Caster parecia simplesmente desaparecer e aparecer um momento depois no ombro do gigante, lado a lado com Estrela da Mudança. Apenas Sun-Ni estava tendo problemas. Como ele não era muito alto e o nível da água subia a cada segundo, ele achava difícil ganhar impulso suficiente para um salto adequado. Droga! Que irritante! No entanto, antes que pudesse pensar em uma solução, Hef simplesmente agarrou-o pela gola e lançou Sun-Ni no ar. Que? Por alguns breves momentos, Sun-Ni estava voando. Tudo o que ele podia ouvir era o vento sussurrando em seus ouvidos. Então, ele pousou em cima da estátua gigante, rolou e quase evitou cair de volta no abraço frio do mar escuro. Antes que ele pudesse se levantar, a poderosa caçadora pousou perto dele e sorriu. Tão leve. No entanto, antes que ela pudesse terminar a frase, o colosso de pedra se moveu, fazendo todos tropeçarem e caírem. Deixando as ruínas da ponte para trás, ele se virou indiferentemente e começou a se afastar dela. Ele estava caminhando para o sul. Capítulo 228, cruzando o desfiladeiro. O colosso de pedra perambulava pela costa esquecida sem rumo por milhares de anos. Cassie não sabia que poder havia dado vida a ele, nem o que ele estava procurando nas profundezas do mar escuro. Ela tinha visto uma visão do gigante sem cabeça passando pelas ruínas da antiga ponte em um determinado dia depois viajando ao sul até as extremidades desta terra desolada. Ela também sabia que o líder do grupo que havia conquistado o Castelo Luminoso perseguiu a 7ª estátua pelo labirinto por muito tempo antes de partir em sua jornada condenada. As razões para fazer isso eram, presumivelmente, desconhecidas. Sun-Ni não tinha certeza de que a menina cega lhe contara toda a verdade sobre o colosso errante. Na verdade, ele tinha certeza de que havia uma camada mais profunda de segredos envolvendo as 7 estátuas antigas e sua importância para o enigma da Costa Esquecida. No entanto, ele não estava com pressa de caçar esses segredos. Sun-Ni sabia que todos os 3, Nepis, Cassie e ele mesmo, estavam ligados a este lugar amaldiçoado. Os fios do destino estavam envolvidos neles firmemente, estendendo-se para o futuro, onde as revelações finais os esperavam. Ele acabaria descobrindo a verdade cedo ou tarde. Até lá, Sun-Ni estava satisfeito em não saber mais do que precisava saber. O gigante de pedra caminhava pelo mar escuro, cortando sua superfície com seu peito largo. Os 6 humanos se reuniram na plataforma circular do pescoço decepado, pressionando-se contra a pedra oscilante.
A água fria espirrava em seus rostos e os ventos furiosos ameaçavam jogá-los da estátua em movimento nas ondas mortais abaixo. Nepis havia extinguido suas chamas há muito tempo, então estavam cercados pela escuridão absoluta. Sun-Yi era o único que podia ver o que estava acontecendo ao redor deles, então seu papel era servir como os olhos do grupo. Usando a força da sombra para se agarrar às pedras escorregadias, ele olhou para frente com uma expressão sombria no rosto. Atualmente, havia apenas um pensamento em sua mente. Eles chegariam a tempo. O colosso estava se aproximando rapidamente do outro lado do cânion. Sun-Yi conseguia identificá-lo pelos restos da antiga ponte que ainda estavam acima das ondas negras turbulentas. No entanto, o nível da água estava subindo muito mais rápido. Sun-Yi, olhando para Efi, que chamou seu nome, ele hesitou por alguns momentos e então gritou: "Preparem-se. Vamos ficar debaixo d'água por alguns minutos, pelo menos." Um coro de maldições serviu como resposta. Invisível a todos, Sun-Yi sorriu sombriamente. Esta seria sua segunda vez mergulhando no mar escuro. Não foi assim que Gunlaug começou sua jornada ao trono da cidade sombria. Talvez Sun-Yi fosse um rei, um dia. Agora. A água negra subia cada vez mais. Os ombros do gigante já estavam submersos em suas profundezas sem luz. A plataforma circular seria próxima. Estavam tão perto da costa. Enquanto o colosso de pedra se movia pelo fundo do cânion, a plataforma subia e descia. Depois de outra descida, ela finalmente se perdeu nas ondas. A água fria e salgada colidiu com eles e depois engoliu o mundo inteiro. Os membros do grupo se agarraram desesperadamente às rachaduras na pedra, tentando se impedir de serem arrastados pela corrente furiosa. Ninguém seria capaz de salvá-los se fossem. Sun-Yi fechou os olhos, sabendo que não seria capaz de ver nada através da escuridão impenetrável do mar amaldiçoado. Em vez disso, ele confiou em seu sentido das sombras, esperando que isso o ajudasse a sentir se algo se aproximava deles das profundezas. Agora, tudo o que Sun-Yi tinha que fazer era se segurar e esperar que o gigante sem cabeça alcançasse a margem do cânion antes que ele ficasse sem fôlego. Felizmente, todos os presentes eram fortes e poderosos. Sua forma física estava no ápice da capacidade humana ou ligeiramente acima dela. Alguns minutos debaixo d'água não os matariam. Provavelmente. Acalmando-se com esse pensamento, Sun-Yi esperou, esperou e esperou, lutando contra a terrível corrente com toda a sua força. Em algum momento, ele pensou que havia sentido uma forma indefinida nadar perto da estátua ambulante, mas então a sensação desapareceu. A qualquer momento. A qualquer momento. Mas o alívio que ele esperava tão desesperadamente demorou muito mais do que Sun-Yi esperava. Logo, seus pulmões começaram a queimar e seus músculos a espasmar. Droga! Se ele estava com dificuldade, então os outros deviam estar em situação muito pior. Afinal, o oxigênio viajava através dos corpos humanos com o sangue, e o sangue deles não havia sido alterado e aprimorado de forma abrangente pelo legado proibido do misterioso tecelão. Assim que pensou nisso, Sun-Yi sentiu uma das 6 sombras escorregar da plataforma circular. Era Kai. Merda. Felizmente, antes que o colosso mergulhasse nas profundezas escuras, o arqueiro encantador preocupara-se com Cassie e amarrou-se a ela com a ajuda da corda dourada. Surpreendentemente, a garota cega mostrou-se mais resistente do que ele no final. Agora, ela estava segurando o peso de ambos, agarrando-se desesperadamente a uma estreita rachadura na antiga pedra. O corpo inconsciente de Kai flutuava alguns metros atrás dela. Ele estava seguro, por enquanto. Mas por quanto tempo a própria Cassie seria capaz de aguentar? Quando Sun-Yi sentiu sua mente enfraquecer, seu corpo foi subitamente jogado na plataforma com força tremenda. O gigante de pedra estava saindo do cânion. Suas mãos maciças agarraram-se à borda e, com um puxão devastador, o colosso jogou-se para cima. Hugo! Maldição! Sun-Yi sentiu como se estivesse a bordo do pior passeio de diversão da história humana. Seus ossos gemiam, sendo pressionados por um peso invisível. Alguns momentos dessa tortura, e eles estavam acima da água novamente. Agarrando-se desesperadamente por ar, Sun-Yi inalou várias vezes e então olhou semanalmente para a forma inconsciente de Kai. Rastejando em direção ao arqueiro, ele o agarrou e arrastou o corpo de volta ao resto do grupo. Confiando ao Cassie, Sun-Yi olhou para a água escura abaixo. E de repente rosnou em voz baixa. Virando a cabeça,
Nepis perguntou com uma profunda carranca em seu rosto pálido. Sun-Ni. O que foi? Olhando para o tronco da gigantesca estátua, ele rangeu os dentes e hesitou por alguns momentos antes de responder. Então, em uma voz terrivelmente sombria, Sun-Ni disse, ... Temos um passageiro. Capítulo 229. O passageiro. O colosso emergiu de debaixo das ondas turbulentas, rios de água negra escorrendo pelo seu corpo de pedra. Agora que a estátua ambulante havia saído do cânion, o mar amaldiçoado mal alcançava seu abdômen. Enquanto. Assim que as águas escuras subissem mais, o gigante ficaria submerso nelas até os ombros novamente. Sun-Ni tinha que se livrar do passageiro indesejado até lá. Bem abaixo, achatada contra o peito do colosso, uma estranha criatura havia se fixado na antiga estátua. Parecia uma mistura entre uma água-viva translúcida e uma enguia. No entanto, Sun-Ni podia ver um esqueleto deformado de um ser humanoide gigante preso dentro da carne transparente da abominação repulsiva. Ele estremeceu. Comparada ao gigante de pedra, a enguia parecia bem pequena. Porém, isso era apenas uma ilusão. Na verdade, a criatura era tão grande quanto um trem. Sua mandíbula estava cheia de dentes afiados e era larga o suficiente para engolir um humano inteiro. Maldições! Se havia algo de bom na situação, era que a enguia não parecia ser uma criatura corrompida do pesadelo, mas apenas uma caída. Talvez tenha sobrevivido no mar amaldiçoado ao se fixar nos verdadeiros terrores das profundezas e se alimentar dos restos de suas presas. Assim que Nepis falou, Sun-Ni notou que os longos tentáculos da criatura tremeram e se moveram, como se reagissem ao som repentino. A enguia virou a cabeça levemente em direção a eles. Quando ele respondeu, os tentáculos ondularam novamente, e a monstruosidade virou a cabeça mais uma vez, desta vez olhando diretamente para Sun-Ni. Droga! Um momento depois, tentáculos translúcidos surgiram de debaixo do corpo da abominação e dispararam para cima, encontrando rachaduras na pedra desgastada e puxando-a em direção ao pescoço do colosso. Onde estava o grupo? A estrela da mudança deve ter sentido algo, porque pequenas faíscas brancas de repente se acenderam nas profundezas de seus olhos. Sun-Ni colocou a mão no ombro dele e balançou a cabeça. Não. Gigante de pedra ou não, acender um farol no meio do mar amaldiçoado não era a melhor das ideias. Agora que havia escapado dos limites do cânion, os verdadeiros horrores estavam à solta. Como o grupo havia discutido antes, a luz era o último recurso, algo que invocariam apenas se chegasse o momento em que não houvesse outra escolha senão todos lutarem. E, gostasse Sun-Ni ou não, aquele momento ainda não havia chegado. Com um relutante senho, ele se virou e disse, eu cuido disso. A enguia gigante era um problema para ele resolver. Isso é ótimo e tal. Mas como, diabos vou me livrar dessa coisa? Olhando para baixo, Sun-Ni calculou que tinha mais ou menos uma dúzia de segundos antes de precisar agir. A abominação repulsiva estava lentamente rastejando em direção a eles, escalando o tronco da estátua gigante em um ritmo perturbadoramente constante. Pense. Vários segundos depois, Sun-Ni se aproximou de Effie e se ajoelhou ao lado dela. Pegando a caçadora pela mão, ele colocou algo em sua palma e disse, você sente o colosso se movendo para cima e para baixo. São os passos dele. Preciso que você comece a contá-los. Se eu não voltar depois de 30 passos, jogue a coisa que te dei naquela direção com toda a força que puder. Certo? Effie assentiu. Seu humor habitual havia desaparecido, substituído por uma determinação sombria. Bem, deseje-me sorte. A caçadora hesitou por um momento e depois disse, boa sorte. Quando ele estava pronto para se afastar, ela de repente agarrou seu braço. Sun-Ni parou e levantou uma sobrancelha. O quê? Effie hesitou antes de falar. Olha, Sun-Ni. Se você morrer, eu posso ficar com seus fragmentos de alma, certo? Ele a encarou por um segundo, seu rosto se contraindo. Essa mulher. De jeito nenhum. Se eu morrer, todos os meus fragmentos devem ser jogados ao mar. Ninguém vai ficar com nada, entendeu? Com isso, ele deixou o grupo para trás e caminhou até a borda da plataforma de pedra oscilante. Que seja o que for. Pulando para baixo, Sun-Ni deslizou até o ombro do gigante e se impediu de cair diretamente nas ondas furiosas ao agarrar-se a uma rachadura na pedra. À sua direita,
O ombro se movia lentamente enquanto o colosso balançava sua mão. À sua esquerda, um caminho curvo de pedra levava por todo o peito da estátua até seu outro ombro. Este caminho curvo era, na verdade, a gola da túnica do gigante, esculpida habilmente em pedra pelo escultor desconhecido. Pisando nela, Sun-Yi lutava para manter o equilíbrio na superfície escorregadia e oscilante, apressando-se para a frente. Logo, ele estava diretamente acima da enguia que escalava. A abominação já estava próxima, permitindo que Sun-Yi discernisse cada detalhe repugnante de seu corpo gigante e translúcido. Que inferno! Por que tudo tem que ser tão nojento? Um momento depois, ele suspirou. Vamos tentar isso. Invocando o espinho espreitador, Sun-Yi cerrou os dentes e cortou seu antebraço, espalhando um pouco de sangue na lâmina do kunai. Então, ele usou toda a força que tinha no corpo para arremessar a adaga para baixo. O espinho espreitador girou no ar e atingiu a enguia gigante bem no local onde deveria estar seu olho. Sun-Yi não percebeu nenhum órgão visual no corpo da criatura, mas no crânio humanoide deformado escondido sob a carne, era onde estava a órbita ocular. O kunai se alojou profundamente na cabeça do monstro, causando uma pequena fonte de sangue carmesim a jorrar para cima. Claro, uma ferida tão minúscula não era nada para uma criatura desse tamanho. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, centenas de tentáculos finos explodiram repentinamente da carne de Enguia e dispararam na direção de Sun-Yi em uma massa caótica e sinuosa de carne translúcida. Maldição! Forçado a desinvocar o espinho espreitador para evitar ser jogado da borda, Sun-Yi se lançou para a frente. Um momento depois, os tentáculos alcançaram sua posição anterior e se chocaram com a pedra, enviando estilhaços voando pelo ar. Sun-Yi continuou correndo, sabendo que os tentáculos estavam a apenas um segundo de perfurá-lo. Os sons de pedra se quebrando trovejavam logo atrás de suas costas, ficando cada vez mais próximos a cada momento. O espinho espreitador apareceu em sua mão novamente. Chegando ao fim do caminho e sem ter para onde correr, Sun-Yi praguejou. E pulou direto na escuridão. Capítulo 230 – Batalha precária. A enguia tentou pegá-lo, mas estava um segundo atrasada. Droga! Caindo em direção às ondas escuras, Sun-Yi jogou o kunai na direção da mão do gigante de pedra. Em vez de uma arma, o colosso segurava uma ferramenta que se assemelhava a um martelo de pedreiro. O kunai curvou-se no ar e enrolou a corda invisível ao redor do cabo. Isso vai doer. Sun-Yi mergulhou na escuridão. Um momento depois, a corda esticou, e ele se viu balançando pelo ar a uma velocidade terrível. Voando por baixo do punho colossal de pedra, ele quase tocou a água negra com os pés, mas então a inércia o puxou para cima e para longe. Depois de alguns segundos de ausência de peso, Sun-Yi pousou na cabeça do martelo e soltou uma respiração trêmula. Sem perder tempo, ele desalojou o espinho espreitador e puxou para a mão, depois enfiou a adaga em uma rachadura estreita na superfície do martelo gigante. Pousar nele era uma coisa. Permanecer aqui, porém, isso era algo completamente diferente. O colosso balançava os braços enquanto caminhava, então Sun-Yi basicamente se encontrou no topo de um pêndulo gigante. Não só o martelo oscilava para frente e para trás, mas o ângulo da superfície em que ele estava também mudava constantemente, dificultando não ser jogado ou deslizar para o mar agitado. Quase de joelhos, Sun-Yi segurava o kunai e tentava se impedir de cair. Então, com o rosto pálido e sério, ele olhou para cima e lançou um olhar para a enguia. Estou bem aqui, seu verme viscoso. A abominação hesitou por alguns momentos, considerando se deveria continuar a subir ou seguir o som feito pela presa. Finalmente, torceu seu longo corpo repulsivo e deslizou sobre o ombro do gigante, rastejando pelo braço dele. Em direção a Sun-Yi, vamos. Ele esperava que seu sangue tivesse o mesmo efeito na enguia gigante que teve no devorador de cadáveres. Ambos eram, presumivelmente, criaturas caídas. Se um foi envenenado até a morte pela trama de sangue, por que o outro não poderia? Sun-Yi não havia se cortado com o espinho espreitador apenas por diversão. Infelizmente, seu sangue parecia não ter efeito algum na enguia. O monstro continuava a perseguir sua presa sem mostrar sinais de envenenamento. Então, não é realmente venenoso. Apenas rasgou aquela sanguessuga por dentro porque a coisa estúpida engoliu um monte, e a trama infundiu meu sangue com a estranha qualidade de sempre ser atraído de volta à maior massa dele. As entranhas do devorador de cadáveres estavam no caminho,
Então, droga! Suas esperanças de matar a enguia foram frustradas. Agora, Sun-Ni estava preso no martelo oscilante, com seu único caminho de fuga bloqueado pela abominação que se aproximava rapidamente. Droga tudo! Soltando o kunai, Sun-Ni invocou o fragmento da meia-noite e golpeou o tentáculo delgado que se aproximava dele. Mesmo aprimorada pela sombra, a lâmina do Tachi não conseguiu cortar a carne da criatura caída e, em vez disso, simplesmente a afastou. Não é bom, não é bom. A enguia tinha 2 tipos de tentáculos. Alguns eram grossos, poderosos e poucos em número. Esses eram usados para empurrar seu corpo maciço para frente e segurar o braço oscilante do colosso. Os outros tentáculos eram finos, longos e numerosos. Estes eram os do que Sun-Ni agora tinha que desviar e combater. Quanto mais a enguia se aproximava, mais tentáculos atacavam Sun-Ni de todos os lados. Esquivar-se e desviar deles enquanto mantinha o equilíbrio no martelo oscilante caoticamente era uma tarefa quase impossível. Felizmente, Sun-Ni praticou o firme estilo de batalha da Santa de Pedra e o incorporou à sua própria técnica. Sua firmeza e indomabilidade eram traduzidas através de uma base sólida, que lhe permitia se fixar na superfície de pedra do martelo e se recusar a ser jogado ou movido sequer por 1 centímetro. Entre respirações sufocantes, Sun-Ni não pôde deixar de pensar que Nepis estava certa. Os melhores lutadores não eram os mais fortes, mas os mais adaptáveis. O estilo básico que ele havia aprendido com ela o serviu bem nas ruas da cidade sombria. Mas se ele tivesse continuado a segui-lo de maneira restrita negligenciado em adicionar flexibilidade à sua técnica, incorporando o estilo da Santa de Pedra, ele estaria morto agora. O reino dos sonhos era selvagem, imprevisível e frequentemente desafiava a lógica. Lançava todo tipo de horrores àqueles infelizes o suficiente para pisar em sua vastidão. Pegue esta situação, por exemplo. Que tipo de pessoa imaginaria que, um dia, teriam que lutar contra uma enguia translúcida do tamanho de um trem no topo de um colosso de pedra ambulante? Sun-Ni certamente nunca esperou se encontrar em uma situação dessas. Apenas um lunático completo o faria. É por isso que a adaptabilidade era a característica mais importante que um lutador desperto poderia possuir. Mas, embora Sun-Ni tenha dado todos os passos certos, os segundos que lhe restavam para viver estavam contados. A investida dos tentáculos finos já era demais para ele suportar. E eles só estavam aumentando em número. 28. Com um suspiro inaudível, Sun-Ni permitiu que a sombra deslizasse de seu corpo e avançasse em direção à enguia que se aproximava. Instantaneamente, enfraquecido, ele cerrou os dentes e tentou resistir aos tentáculos atacantes o melhor que pôde. Um deles atingiu a lâmina do fragmento da meia-noite com enorme força, fazendo-a voar de sua mão na escuridão da noite. O outro atingiu-o no peito, fazendo Sun-Ni gritar de dor e rolar para trás, quase deslizando da superfície do martelo. Segurando-se no último momento, ele se afastou e rolou, evitando, por pouco, ser perfurado no peito pelo terceiro. Ele não tinha mais para onde recuar. Mas estava tudo bem. 29. De volta à plataforma circular, Hefia tensionou os músculos e arremessou a coisa confiada a ela por Sun-Ni no ar. Era a pedra comum. Voando para longe, a memória de repente gritou, 30 passos. Seu grito alto fez as antenas na cabeça da enguia se agitarem. A criatura gigante, de repente virou a cabeça na direção do barulho, sua boca aterrorizante se abrindo de fome. Por um momento, não prestou atenção em Sun-Ni. Seu peso também mudou, inclinando-se sobre o abismo de água negra. Foi então que uma sombra humana deslizou bem à sua frente, e 2 olhos carmesins se acenderam em sua profundidade. A Santa de Pedra saiu da sombra, que então instantaneamente se enrolou ao redor do monstro taciturno e a encheu de um poder imensurável. A espada da sombra brilhou. Sun-Ni não estava tentando matar a enguia. Apesar de todo o poder da Santa de Pedra, ela era muito fraca para matar algo tão abominável. Ele só queria cortar um dos tentáculos principais que suportavam a maior parte do peso da enguia. Aumentada pelo poder das sombras, a Cavaleira de Pedra facilmente cortou a carne da enguia e dividiu um dos tentáculos mais grossos. Perdendo seu apoio, a repulsiva criatura estremeceu. E escorregou impotente do braço oscilante do colosso, caindo nas ondas negras turbulentas com um respingo. Então, ela desapareceu, levada pela forte corrente. Sun-Ni caiu de joelhos e respirou profundamente. Então, ele disse com uma voz fria e rouca, essa carona não é de graça, desgraçado.
Na próxima vez, compre um bilhete.